Este é o terceiro vídeo a respeito das verdades bíblicas sobre a salvação. Foram enfatizadas nos dois primeiros vídeos algumas verdades importantíssimas. A primeira verdade é que você pode saber se tem a vida eterna antes de morrer. Vimos isto estudando Filipenses capítulo 1, versículos 21 a 23 e Lucas capítulo 23. E a segunda verdade é que somos culpados de pecado e não merecemos ir para o céu de forma alguma. Nesse terceiro vídeo vamos responder a pergunta: como podemos ser salvos? Logo de início você precisa saber que a salvação não é ganha através do esforço humano. Muitas pessoas acham que a salvação é ganha através de seu próprio esforço, de uma vida de abnegação ou até mesmo pelo fato de se sacrificar em prol de outras pessoas. Essas atitudes não são erradas. Não é errado trabalhar diligentemente e se esforçar para ter uma conduta correta na sociedade e procurar ajudar o próximo. De fato, essas atitudes são louváveis, mas a questão é: será que nossos esforços pessoais nos ajudam a conseguir a vida eterna, ou seja, a salvação propriamente dita? Existem aqueles que acham que a salvação pode ser ganha pela prática de boas obras. Olha o que diz Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. O que a palavra de Deus diz nestes versículos? Que a salvação é ganha pela graça, mediante a fé, porque pela graça sois salvos. E também diz no versículo 9 que a salvação não vem de obras, para que ninguém se glorie. Outros dizem que a salvação é merecida por obediência aos mandamentos. Romanos 3,20 diz: visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. O que a palavra de Deus diz nesse versículo? Que ninguém será salvo por obedecer à lei, visto que ninguém será justificado diante dele por obra da lei. A função da lei é fazer o pecado conhecido, ou seja, ela mostra o pecado em nossas vidas quando a desobedecemos, mas ela não serve para salvar do pecado. Veja também o que diz Atos 13, versículo 39. E por meio dele todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. O propósito da lei, de acordo com Romanos 3,20, é o de trazer o pleno conhecimento do pecado. A lei apenas mostra quando falhamos, quando a transgredimos, ou seja, ela avulta o pecado, ela mostra o pecado a nós. E também há aqueles que dizem que se formos bons, o céu será nosso. Leia o que diz, vamos ver o que diz Romanos 3,12. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Em outras palavras, por causa do pecado, ninguém consegue fazer o bem o tempo todo, a ponto de conseguir a salvação. Não há nenhum sequer. Portanto, você não está sozinho nessa. A Bíblia simplesmente diz que nossas vidas são caracterizadas por pecado. Nossos esforços nunca apagarão nossos pecados. Para Deus, as nossas melhores obras são como um lixo. Olha o que diz Isaías 64:6. Todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças aqui podemos entender como boas obras, como trapo de imundícia. Em Efésios 2:3, lemos: entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Se nós pudéssemos fazer alguma coisa para ganhar a vida eterna, qual seria o propósito da morte de Cristo na cruz então? Será que a sua morte seria necessária? Você já parou para pensar nisso? Se pudéssemos fazer alguma coisa, Cristo não precisaria ter se sacrificado na cruz por nós como fez. Então, como que alguém pode ser salvo? A salvação é ganha por meio da fé na obra completa
de Cristo. 1 Pedro 2,24, carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. O que Cristo carregou na cruz, de acordo com esse versículo, os nossos pecados. Em 1 Coríntios 15:3 diz: antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Cristo morreu por causa do quê? Por causa dos nossos pecados. Em Hebreus 10:12, lemos o seguinte: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Quantas vezes Jesus foi sacrificado? Uma única vez. Por quanto tempo esse sacrifício será válido? Para sempre. Em Atos 2:23 a 24, os apóstolos ensinaram a respeito da morte e ressurreição de Cristo. Neste mesmo capítulo, no versículo 36, diz: a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Deus o Pai aceitou o sacrifício do Filho, e a prova disto é sua ressurreição e ascensão. Agora as boas novas do Evangelho podem ser pregadas ao mundo. Lucas 24, 47 e 48. A morte e ressurreição de Jesus Cristo possibilitaram a nossa salvação. Consideremos então como é que uma pessoa pode receber tal salvação. O carcereiro, em Atos 16:30, fez uma pergunta a Paulo: que devo fazer para que seja salvo? Então, no versículo 31, temos a resposta de Paulo. Respondeu-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. Crer era apenas isso que ele precisava fazer para ser salvo. Vamos agora ver 3 versículos proferidos pelo próprio Senhor Jesus Cristo falando a respeito de crer. João 3,16: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 6,47: em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. E João 11:25: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Conforme Jesus, o que é necessário para ter a vida eterna? Crer. Agora, o que significa crer? A palavra crer significa confiar em. Muitas pessoas confiam em várias coisas para ganhar a vida eterna: fazer boas obras, guardar a lei, ir à igreja, se relacionar bem com os vizinhos, ter fé em Deus e outras coisas semelhantes. Para verdadeiramente crer em Cristo, é necessário simplesmente que você coloque toda a sua confiança somente em Cristo para ter a salvação. Em Romanos 10:13, lemos o seguinte: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O que você precisa fazer para colocar sua confiança em Cristo? Invocar o nome do Senhor. Qual é a promessa de Deus para aquele que obedece esse versículo? Terá a salvação. Esta promessa é para quem? Para todos que invocarem o nome de Cristo. O ladrão que recebeu a certeza que iria para o céu em Lucas 23:42 estava confiando em quem? Em Cristo. Que promessa Cristo fez a ele? Em Lucas 23:43 vemos Cristo falando o seguinte: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aquele homem está no céu hoje? Com toda certeza. Foi Cristo que afirmou isto. Será que você pode ir para o céu após sua morte fazendo a mesma coisa que aquele homem fez em Lucas 23:42? Claro que sim. A promessa de salvação é para todos. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Em 2 Coríntios 6,
1 e 2, lemos o seguinte: E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Porque ele diz: Eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Quando é o dia da salvação? Hoje. Não perca essa oportunidade. Você não conhece o amanhã. Hoje é o dia da salvação. Então eu te pergunto, você não gostaria de ter certeza de sua salvação hoje mesmo, colocando sua confiança exclusivamente em Jesus Cristo? A Bíblia faz da salvação algo muito simples. Nós estávamos perdidos em nossos pecados. Nós não podemos fazer nada para nos salvar. Cristo veio e morreu pelos nossos pecados. Ele ressuscitou dos mortos, vencendo a morte. A salvação eterna é oferecida a todos os que creem em Jesus somente. Com isso concluímos esse vídeo dizendo que você pode ter certeza de sua salvação e receber a vida eterna somente antes de morrer. É muito simples. Faça uma oração seguindo os seguintes passos. Reconheça sua perdição por causa do pecado e que você não pode fazer nada para se salvar. Arrependa de seus pecados e peça que Cristo te salve, pois foi Ele quem morreu por seus pecados e ressuscitou dos mortos, vencendo a morte. Lembre-se, não é a oração que salva, e sim sua confiança exclusiva em Cristo. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Para maiores esclarecimentos, estamos à disposição. Acesse nosso site e clique em Fale Conosco para ver como nos contactar. Até o próximo vídeo e que Deus te abençoe.